Saudações, fiel torcida! É sempre uma honra estar aqui com vocês, prontos para mais um emocionante capítulo da nossa paixão pelo Corinthians. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite agora para fazer isso e deixar aquele like, porque o que vem por aí é de arrepiar. Hoje, estamos aqui para discutir uma declaração bombástica que está incendiando os bastidores do Timão e prometendo agitar o coração da fiel. Um comentarista de renome, alguém que você certamente conhece, revelou uma profecia que deixou todos nós em estado de expectativa. Ele garantiu que o Corinthians será campeão da Copa do Brasil. A notícia não poderia ser mais impactante. O Timão, após algumas oscilações, se encontra numa fase crucial do campeonato. A fiel, sempre apaixonada e atenta, já sente a adrenalina correr nas veias. O que será que motivou essa declaração ousada? O que essa profecia pode significar para a atual campanha do Corinthians na Copa do Brasil? E, mais importante, como essa expectativa pode influenciar o nosso amuleto da sorte nos próximos jogos? Essa afirmação, feita em um programa de esporte de grande audiência, rapidamente se espalhou pelas redes sociais, provocando reações diversas entre os torcedores. Alguns se sentiram inspirados, outros céticos, mas todos sabemos que a esperança é uma chama que nunca deve ser apagada em nossos corações alvinegros. A paixão pelo Timão é uma força poderosa, capaz de unir a torcida em torno de um único objetivo, a vitória. E essa profecia chegou em um momento em que o nosso Timão começa a encontrar a sua identidade em campo, apresentando um futebol mais consistente e vibrante. Neste vídeo, vamos explorar todos os ângulos dessa declaração. Primeiro, falaremos sobre a situação atual do Corinthians na tabela e a sua trajetória na Copa do Brasil. Em seguida, vamos analisar as estratégias táticas do time que podem levar à glória. Depois, vamos discutir o impacto dessa declaração nas negociações do mercado e como isso pode afetar o nosso tão querido elenco. Em seguida, faremos uma comparação com conquistas passadas do Corinthians na Copa do Brasil, mostrando como o presente está imerso no legado do nosso glorioso passado. Por fim, traremos uma síntese que irá integrar todas essas informações e nos deixar ainda mais animados para o que vem pela frente. Portanto, preparem-se, porque vamos mergulhar de cabeça neste mar de emoções e especulações. A paixão é a nossa força, e juntos, vamos entender tudo sobre essa profecia que promete agitar a fiel torcida. Afinal, será que estamos diante de um novo capítulo glorioso na história do nosso amado Corinthians? Fiquem ligados, porque a emoção está apenas começando. Agora, vamos mergulhar nas estratégias táticas do Corinthians e como elas podem ser a chave para a conquista da tão sonhada Copa do Brasil. O Timão, sob a batuta do nosso treinador, tem se esforçado para implementar um estilo de jogo que não apenas prioriza a posse de bola, mas também a intensidade na marcação. Essa abordagem é fundamental em competições de mata-mata, onde cada detalhe pode fazer a diferença entre a vitória e a eliminação. Recentemente, vimos o Corinthians em campo, mostrando uma evolução notável. A equipe tem se mostrado mais coesa, com jogadores se entendendo cada vez melhor. Lembram-se daquela partida emocionante contra o rival? O Timão, mesmo enfrentando adversidades, conseguiu se impor e sair com a vitória. Esse tipo de desempenho é o que queremos ver na Copa do Brasil. A pressão alta, característica do nosso estilo, tem gerado oportunidades valiosas, e a defesa, que antes era um ponto de preocupação, agora se mostra sólida e bem organizada. Mas não podemos esquecer que o futebol é uma caixinha de surpresas. Em um torneio como a Copa do Brasil, onde os jogos são eliminatórios, um erro pode custar caro. Por isso, a disciplina tática é essencial. O Corinthians precisa manter a concentração do início ao fim das partidas. A fiel torcida sabe bem como a pressão de um jogo decisivo pode afetar o desempenho dos jogadores. É nesse momento que a união entre a torcida e o time se torna crucial. A energia que a fiel transmite nas arquibancadas pode ser o combustível que os jogadores precisam para superar qualquer obstáculo. Além disso, a versatilidade do elenco é um trunfo. Temos jogadores que podem atuar em várias posições, o que dá ao treinador a liberdade de fazer ajustes táticos durante os jogos. Essa flexibilidade pode ser decisiva em uma competição onde as equipes se conhecem bem e os detalhes fazem a diferença. O Corinthians tem mostrado que, mesmo diante de dificuldades,
é capaz de se reinventar e surpreender os adversários. E o que dizer da garra e determinação dos nossos atletas? Cada jogador entra em campo com a responsabilidade de honrar a camisa do Timão. A paixão que eles sentem por essa instituição é palpável e se reflete no desempenho em campo. Quando a Fiel canta e vibra, o time se transforma. É como se cada grito da torcida fosse um empurrão a mais para buscar a vitória. E isso é algo que pode fazer toda a diferença em uma competição como a Copa do Brasil. A expectativa é alta, e a pressão também. O Corinthians tem um histórico glorioso na Copa do Brasil, e a Fiel espera que o time escreva mais um capítulo de sucesso nesta competição. A confiança que o comentarista trouxe com sua declaração bombástica ressoa em cada canto da arena. A pergunta que fica é: será que estamos prontos para viver mais uma grande jornada rumo ao título? O que você, torcedor, acha das estratégias do nosso timão? Deixe sua opinião nos comentários, sua voz é fundamental. O futuro é promissor, mas também incerto. Cada jogo é uma nova batalha, e a fiel torcida está pronta para apoiar o Corinthians em cada passo dessa jornada. Vamos juntos, Timão! A vitória na Copa do Brasil é possível, e a esperança está mais viva do que nunca. Contemplando o impacto que essa declaração do comentarista pode ter no mercado de transferências, percebemos que a atmosfera ao redor do Corinthians está em ebulição. Quando alguém de renome faz uma previsão tão ousada, isso não apenas instiga os torcedores, mas também provoca reações do lado da diretoria e da comissão técnica. A expectativa de conquistas pode levar a uma movimentação intensa no mercado, com a busca de jogadores que possam agregar ainda mais valor ao elenco. A palavra campeão ressoa forte nas alamedas do Parque São Jorge. Para os gestores do Corinthians, conquistar a Copa do Brasil não é apenas um sonho, é um objetivo que, se concretizado, pode trazer não apenas prestígio, mas também uma considerável injeção financeira através de prêmios e bilheteiras. Assim, a possibilidade de conquistar o torneio se torna um motor que impulsiona ações estratégicas, e podemos esperar que a diretoria esteja atenta a nomes que podem fortalecer o elenco. Nomes como o de um atacante veloz, que pode ser a peça que falta para o ataque alvinegro, ou um volante de contenção que traga segurança ao meio-campo, estão sempre em pauta. O mercado se torna um campo fértil para especulações, e o Timão sempre está no centro das atenções. Além disso, a pressão para trazer novos craques ou até mesmo renovar contratos de jogadores-chave pode aumentar. Quando a torcida percebe que há uma possibilidade real de conquistar um título, fica mais exigente e atenta às movimentações da diretoria. E é aqui que a paixão da Fiel entra em cena. Quando um jogador se destaca, a torcida não hesita em clamar por sua permanência ou por novos reforços. Por exemplo, se um jovem talento da base se destaca, a pressão para que ele seja integrado ao elenco principal aumenta, e a torcida se mobiliza para apoiar essa decisão. A pressão da torcida é um fator que, em muitos casos, pode acelerar negociações ou influenciar decisões dentro do clube. Além disso, a potencial conquista da Copa do Brasil pode ter um efeito dominó. Jogadores que já estão no radar do clube podem ver o Timão como uma escolha mais atraente se perceberem que o time está em ascensão e com chances de título. Por outro lado, a possibilidade de uma má campanha pode desencadear saídas indesejadas. Assim, a dinâmica do mercado e a resposta dos jogadores ao que está acontecendo dentro e fora de campo tornam-se cruciais para a construção de um elenco que não apenas sonha com a vitória, mas que está disposto a lutar por ela. Falar de transferências é sempre um tema polêmico. A ansiedade da torcida em ver reforços pode gerar debates acalorados. Quais posições precisam ser reforçadas? Quem deve ficar e quem deve sair? Isso tudo é parte do jogo. O que podemos afirmar é que a profecia de que seremos campeões da Copa do Brasil gera uma onda de expectativa que pode influenciar a forma como a diretoria se comporta no mercado. E vocês, torcedores, o que acham? Quais jogadores vocês gostariam de ver no Timão para ajudar nessa jornada rumo ao título? Comentem abaixo, porque a voz da Fiel é sempre a mais importante. A glória de um clube é, muitas vezes, medida por suas conquistas. E o Corinthians, ao longo de sua rica história, já levantou a taça da Copa do Brasil em momentos marcantes que jamais serão esquecidos.
Ao olharmos para trás, nos deparamos com histórias de superação, de jogos épicos, e de uma torcida que nunca abandonou seu time, independentemente das dificuldades enfrentadas. Essas conquistas moldaram a identidade do clube, e a profecia de que seremos campeões novamente ressoa com força na memória dos corintianos. Vamos relembrar algumas dessas conquistas. A primeira vitória na Copa do Brasil aconteceu em 1995, um marco para a torcida. Naquela época, o Corinthians era um time que buscava se firmar no cenário nacional, e a conquista foi um divisor de águas. O Timão mostrou ao Brasil que estava pronto para brigar por títulos, e a Fiel fez a festa nas arquibancadas. Esse clima de festa e celebração é algo que a torcida deseja reviver. Em 2002, a história se repetiu com nova emoção. A equipe conquistou a Copa do Brasil de forma impressionante, novamente mostrando a força e a garra do Coringão. A Fiel sempre esteve presente, vibrando a cada gol, apoiando como verdadeiros guerreiros. E assim, ao longo dos anos, o Timão se consolidou como uma potência no torneio, conquistando corações e se tornando uma referência de superação e paixão. Hoje, ao olharmos para nossa equipe atual, vemos que os jogadores têm a responsabilidade de carregar essa história nas costas. Eles não estão apenas jogando uma Copa do Brasil, estão representando um legado que foi construído através de suor, lágrimas e muita luta. Essa pressão, embora pesada, também é animadora, pois sabemos que somos capazes de grandes feitos. A profecia do comentarista não é apenas sobre um título, é uma promessa de que essa história pode se repetir, e que novos capítulos podem ser escritos. A comparação com as conquistas passadas nos ajuda a entender que a torcida está sempre disposta a apoiar, a acreditar e a lutar. As arquibancadas da Arena Corinthians estarão lotadas, vibrando a cada jogada e a cada gol. E é essa conexão emocional que faz do Corinthians um clube tão especial. O que queremos ver é um time que honre a camisa, que respeite a história e que, acima de tudo, se dedique a trazer a conquista para casa novamente. Portanto, a profecia de que seremos campeões da Copa do Brasil não é apenas uma mensagem de esperança, é um chamado à ação. E a pergunta que deixamos no ar é: vocês acreditam que o Timão pode reencontrar o caminho das vitórias e honrar essa profecia? Qual é a sua lembrança favorita de conquistas passadas? Compartilhe suas histórias nos comentários e vamos juntos celebrar essa paixão que nos une. Chegamos ao nosso momento de reflexão, onde a profecia que promete agitar a fiel torcida ganha ainda mais força. O que podemos esperar do futuro do Corinthians na Copa do Brasil? A integração de todos os ângulos discutidos até aqui nos revela um panorama vibrante e repleto de possibilidades. A situação atual do time, com sua evolução tática, as movimentações no mercado de transferências e as conquistas gloriosas do passado formam um mosaico que nos leva a acreditar que o Timão está pronto para brilhar novamente. A declaração do comentarista ressoa como um chamado à ação, um lembrete de que a história do Corinthians é feita de superações e conquistas. Cada vitória passada é uma prova de que a esperança e a determinação podem levar o clube a novos triunfos. A crença de que somos capazes de conquistar a Copa do Brasil está profundamente enraizada em nosso DNA como corintianos. Essa união de forças entre a torcida e o elenco é o que torna o Corinthians um gigante do futebol. A paixão da Fiel, a dedicação dos jogadores e a história rica do clube se entrelaçam para criar um ambiente propício para vitórias. A trajetória que temos pela frente é desafiadora, mas a nossa história nos ensina que, quando a esperança se une à determinação, grandes feitos podem acontecer. E, claro, a torcida é o coração pulsante do Timão. A energia que vem das arquibancadas transforma jogos, impulsiona jogadores e cria momentos mágicos que ficam gravados na memória. É impossível não sentir a força da Fiel quando o time entra em campo. Cada grito, cada aplauso, cada emoção compartilhada é um combustível que alimenta a busca pelo título. Portanto, o que nos resta é acreditar, apoiar e, acima de tudo, sonhar juntos. À medida que nos aproximamos das próximas partidas, a expectativa só aumenta. A profecia está lançada. E o que será do Corinthians? Estamos prestes a viver um novo capítulo glorioso na história do Timão? O que mais podemos fazer, além de torcer e esperar que nosso time honre a tradição e a presença da Fiel? Vamos ficar atentos ao desenrolar dos acontecimentos, porque o futuro é incerto, mas a paixão é eterna.
A cada jogo, a cada vitória ou derrota, a Fiel se faz presente, e isso é o que torna a nossa jornada ainda mais emocionante. O que vocês esperam do Corinthians nos próximos jogos? Estão prontos para viver essa emoção e torcer pelo nosso timão? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e voltar para acompanharmos juntos essa jornada emocionante rumo à Copa do Brasil. O futuro do Corinthians está nas nossas mãos, e a profecia pode se tornar realidade. Vamos juntos, Fiel!